Amós, capítulo 3. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Versículo 7. O castigo iminente contra a maldade de Israel, bem como os juízos contra as demais nações, não eram sentenças definitivas, mas alertas proféticos, assim como a trombeta anunciava o conflito e o rugido de um leão contra a sua presa. Quando o profeta Jonas, por exemplo, foi chamado para ir a Nínive, sua mensagem não incluía um apelo ao arrependimento, e sim de juízo. Ainda em 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas capítulo 3, versículo 4. A resposta àquela dura mensagem foi de profundo arrependimento e sincera humilhação diante de Deus. E toda a cidade foi salva de seus pecados. Pessoas que, segundo Deus, não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Jonas capítulo 4, versículo 11. Ou seja, um povo que não tinha o conhecimento de Deus, mas que ainda assim o buscou de todo o coração, se esforçando por alcançar o seu perdão e a sua aprovação. Uma atitude similar deveria ter acontecido em Israel, mas diante do castigo vindouro, o povo permanecia em sua letargia espiritual, corrompendo ainda mais suas faculdades e selando o juízo predito. Samaria, capital da nação, havia se tornado a capital da depravação e do luxo. Castelos, casas de verão, casas de inverno e grandes casas ornadas com marfim compunham o cenário de uma sociedade dominada pelos ricos. E nos altares de Betel eram praticados todos os tipos de rituais detestáveis, ainda sustentando fazer parte da herança eleita. O coração endurecido do povo permanecia estático e as palavras do profeta, uma grave ofensa à sua consciência embotada pelas orgias e estilo de vida depravado. A triste condição de que Israel não sabe fazer o que é reto precisa ecoar como uma trombeta em nossos ouvidos hoje. Temos o velho hábito de estudar os relatos sobre o antigo Israel, como se tivessem ficado no passado de um povo rebelde e inconstante. Mas o apóstolo Paulo bem compreendeu a razão desses registros. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Como Israel de Deus, precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor, revelada a nós através de seus profetas. A verdade presente para o nosso tempo, através das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versículos 6 ao 12, não é tão fácil de se proclamar quanto os juízos anunciados por Amós. Seu teor inclui um juízo global que está em andamento, um juízo sobre um sistema político-religioso denominado de Babilônia, e um juízo final contra todo aquele que adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Como vemos, não é bem a mensagem de Deus é amor que a maioria gostaria de ouvir. Sim, amados, Deus é todo amor. Ele é o próprio amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. E é justamente por causa desse amor que ele não pode permitir que o mal se perpetue. É por amor que ele repreende e disciplina a fim de despertar o seu povo adormecido. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Foi por amor que Cristo pagou o preço que jamais poderíamos pagar, e deve ser por amor a entrega da nossa vida a Ele. Quando alguém se converte genuinamente e passa a entender a verdadeira natureza do pecado, de como ele entristece o coração de Deus e como também magoa os seus semelhantes, não permanece na prática do pecado. Ainda que na jornada aconteçam momentos de fraqueza, sua alma gemerá as dores de quem enfrenta o grande conflito pessoal. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei na minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a maravilhosa resposta vem logo em seguida.
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 7, versículos 23 ao 25. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Salmo 33, versículos 13 e 14. O que ele tem visto ao olhar para a sua igreja hoje? Templos bem edificados e ornados com marfim? Ou um povo que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, que jura com dano próprio e não se retrata, que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Salmo 15, versículos 2 ao 5. Sabem, amados, o que conforta o nosso coração é saber que através da palavra profética de Ellen White, o Senhor nos revelou de que a sua igreja pode até parecer que está prestes a cair, mas não cairá. Louvado seja Deus! Que façamos parte, pela graça de Cristo e poder do Espírito Santo, da última igreja que revelará o caráter manso e humilde do Salvador, o único tesouro que Deus leva em conta. Oremos, amados. Deus amado, que o Senhor seja o nosso tesouro particular. É certo que temos uma mensagem de juízo para dar ao mundo e não podemos negligenciar tal responsabilidade, mas também é uma mensagem de esperança a um mundo que Deus amou de tal maneira, com tanta intensidade, que deu o melhor do céu, o seu Filho amado, para dar vida eterna a todo o que nele crê. Que essa mensagem primeiro transforme a nossa vida e caráter, e então, pelo poder do Espírito, seremos capacitados a dar a mensagem ao mundo como testemunhas de Jesus. Ajuda-nos a darmos ouvidos aos teus servos, os profetas, e batiza-nos com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, mensageiros da esperança. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.